Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Como vocês estão se preparando para mais uma semana que o Senhor nos concede? Espero que estejam na dependência da graça, da misericórdia e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos na exposição do livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar do capítulo 6. Na verdade, hoje nós encerraremos esse capítulo que foi iniciado na semana passada pelo pastor Christian. Hoje vamos desenvolver os versículos de 11 ao verso 22. Então eu convido você a abrir sua Bíblia e juntos vamos ler esse texto, essa porção que nós vamos desenvolver nesta noite. A palavra de Deus assim nos diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, e ali a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui agradecer pelo privilégio da Tua palavra. Palavra essa que vai nos apresentar os ensinos do Senhor a respeito da construção da arca, o livramento do Senhor para um povo seleto. Obrigado, ó Pai, por a palavra de Deus fazer parte de nossas vidas. Que ela seja compreensível aos nossos ouvidos, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e que possamos não somente ouvi-la, mas praticá-la em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O juízo de Deus é justo e universal, mas Ele preserva o Teu povo de forma graciosa e particular. O contexto dessa porção que acabamos de ler está ligada nos versículos 1 a 10, onde vimos na semana passada com o pastor Christian que a maldade do homem havia multiplicado, levando-o a fazer coisas que desagradou a Deus, entristeceu a Deus. E a coisa mais odiosa, a gota d'água descrita, foi a mistura entre a linhagem de Sete, pessoas que invocavam a Deus, e a linhagem de Caim, pessoas que não eram tementes a Deus. Casamento misto, casamentos fora da vontade de Deus. E a lição que dali extraímos foi que o casamento fora da vontade de Deus ofende a Deus e multiplica a maldade no mundo. E esse é um alerta para os jovens, que sejam sábios na hora de escolher o seu cônjuge, que fiquem dentro do plano de Deus para a sua vida.
O importante no namoro, noivado e casamento, como em toda a vida, não é o que eu quero, não é o que você quer, mas o que Deus quer. Esse é o princípio. E o título do livro que eu estou estudando com os jovens aos sábados pela Skype: O namoro e o noivado que Deus sempre quis. É um alerta também para os pais. Instruam seus filhos e não permitam que eles caiam neste erro. Como também um alerta para os crentes piedosos. Tomem cuidado com a escolha para o seu casamento, pois este fora da vontade de Deus provoca aumento da maldade na terra e, por consequência, o afastamento de Deus. Estamos ainda falando da descendência de Sete. Agora, falando de Noé, a seção Toledote de Noé. Palavra essa que aprendemos alguns domingos atrás com o pastor Christian, que significa genealogia, descendência. A Toledote de Noé, que começa aqui no versículo 9 desse capítulo 6 e vai até o capítulo 9, verso 29, onde começa outra seção Toledote, a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vimos que mesmo diante da completa depravação da humanidade, Deus achou graça em Noé. Noé, um homem justo e íntegro. Mesmo naquele ambiente perverso e de maldade dos seus contemporâneos, Noé nos dá um exemplo. Noé, no meio desse povo perverso, Noé não se corrompeu, provando-nos que mesmo em um ambiente de degeneração moral, podemos ter uma vida de santidade. Podemos viver em retidão, em obediência a Deus. Noé nos prova isso. A nossa vitória sobre o pecado é a nossa fé. Nossa fé em Jesus Cristo. Noé andava com Deus, não obedecendo a regrinhas e não sendo íntegro. Noé tinha intimidade com Deus, vivia na dependência de Deus, por isso era justo e íntegro. Não tinha nada que pudesse acusar contra Noé. E nós podemos tirar isso também como exemplo e desafio para as nossas vidas. Precisamos viver na dependência de Cristo para que nós não sejamos corrompidos com as coisas erradas e com as práticas erradas que esse mundo nos oferece. Hoje eu desejo, na mensagem, apresentar duas verdades a respeito de Deus. Nesse cenário aqui, onde Deus divinamente instrui Noé, duas verdades eu desejo apresentar. A primeira é o juízo de Deus. E a segunda verdade é a preservação graciosa de Deus. O juízo de Deus é justo e universal, mas ele preserva o seu povo de forma graciosa e particular. A primeira verdade que o texto nos apresenta é que o juízo de Deus é justo. Versículo 11 a 13 nos diz isso. A narrativa nos mostra aqui, nos versículos 11 a 13, que o juízo de Deus é justo, perfeito e adequado. Mesmo parecendo aos nossos olhos uma reação por demais exagerada, tempestiva, precipitada, como assim queiram chamar, não foi nada disso. Isso pode acontecer com o homem, mas com Deus, não.
Ele não é homem para agir dessas maneiras. O que o texto está dizendo é que a transgressão da humanidade foi grave, foi forte, e para isso requer uma ação forte, uma reação severa, uma punição severa, de acordo com a gravidade do seu delito. O texto vai nos falar do dilúvio, uma calamidade de proporção universal. E a premissa dessa calamidade tão grande foi a corrupção da humanidade. E isso dá legitimidade do juízo de Deus. O juízo de Deus é justo, é perfeito e atinge o que precisa ser atingido. Deus não fica de braços cruzados, deixando que o homem faça o que bem ele quer, viva ao seu bel prazer, sem a sua intervenção, como afirmam os deístas. Que Deus criou o universo com tudo que está nele e está deixando que tudo siga o seu curso natural, sem qualquer outra intervenção da sua parte. Deus criou o mundo e continua sustentando o mundo com o poder da sua palavra, como nos diz este texto e os demais textos da Escritura Sagrada. Deus está plenamente envolvido com o mundo, o tempo todo olhando para a terra, e a conclusão de Deus naquele momento foi que a terra estava cheia de corrupção e de violência. A ordem de Deus era para que o homem enchesse a terra de filhos, como a gente pode ver lá no capítulo 1 de Gênesis. Mas este encheu a terra de violência, derramamento de sangue, roubos, homicídios, mas também de desprezos, zombarias, intrigas, escárnios, provocações. É como também a palavra violência se manifesta e corrompe a terra. A linhagem de Sete, o povo que invocava a Deus, que deveria permanecer fiel, eles se corromperam. Se tornaram também violentos e a terra se encheu de violência. Eles mudaram o seu estilo de vida. O seu estilo de vida foi corrompido. E aqui nós temos mais uma vez um resumo do que é uma vida sem Deus. É interessante quando estas palavras nos faz lembrar o que Paulo nos apresenta a respeito das obras da carne, que são resultados de uma vida sem Deus, e a gravidade delas. Gênesis 5, ou melhor, Gálatas 5, verso 19 a 21 nos diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. 3 pecados de ordem sexual. Idolatria, feitiçarias. 2 pecados religiosos. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. 8 pecados de relacionamentos. Bebedices, glutonarias. 2 pecados de excessos. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Podemos ver, então, que a natureza carnal se manifesta predominantemente nos relacionamentos interpessoais. Pecados de relacionamentos. São 8 os pecados identificados na lista. O homem e a mulher carnal são difíceis de relacionamentos. Quando Deus olhou para o mundo de Noé, ele viu a terra cheia de violências.
E essa violência se manifesta através dessas coisas. Era assim que o homem sem Deus, impulsionado pela violência, vivia. Será que você é diferente desses homens? Por dizer que não é violento e corrupto como eles, e que não tem os pecados graves como as pessoas que estão sem Deus têm, você pode achar isso, mas é um grande engano. Você não é nada diferente deles. Você não precisa deliberadamente manifestar corrupção e violência para ser corrupto e violento. Mesmo que você não tenha feito mal a alguém, até mesmo a uma barata, você é corrupto e violento. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e por conta disso estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas também nesse mesmo livro de Romanos, a palavra de Deus nos diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraças marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Romanos 3:10-18. Você está no mesmo barco que aquelas pessoas que não estavam na arca e por conta disso pereceram. Todos pecaram. Todos têm essa disposição de pecaminosidade no seu coração. Não livra nenhum. Com tudo isso, precisamos fazer uma análise de nossas vidas, dos nossos relacionamentos. Como está a sua vida conjugal, familiar, social? Como você trata a sua esposa, o seu esposo, o seu filho? Como você trata o seu pai, a sua mãe? Como são as suas amizades, os seus relacionamentos em geral? Há amargura, ofensas, inimizades, desprezo, provocações, intrigas? A terra estava cheia disso, e essas coisas corrompiam a terra. Parece que nós estamos vendo uma descrição do mundo hoje em dia que nós vivemos, mais específico do país onde nós vivemos, o Brasil. Não é verdade? Basta você estacionar em alguma vaga errada, basta você fazer uma barbeiragem no trânsito, o que acontece? Quais são as reações das pessoas? Vem logo te xingando, vem logo agressivas, quase te batendo. Vivemos em um mundo cheio de violência. Qual a solução, então, para a corrupção moral, para a corrupção e violência da humanidade, mesmo que não sejam aparentes assim? Qual é a solução? Não é pela melhoria do homem, através de um melhor ambiente para viver, uma melhor educação, uma boa educação, boa formação acadêmica e profissional, como alguns pensam. Dê isso ao homem e ele será bom, ele será melhor. Não é isso que vai tirar dele a corrupção e a violência e deixá-lo melhor. Não é isso. Se você melhorar o homem, ele se torna ainda pior. Abraham Lincoln disse: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Nicolau Maquiavel disse: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Qual é a solução, então, para a melhoria do homem? O versículo 13 nos diz: é fazê-lo perecer. Não somente a destruição do homem, mas da terra. A natureza sofre angústia até hoje por causa do pecado do homem.
A natureza por tabela sofreu a maldição, o juízo que era dado ao homem, ou que foi dado ao homem. Pois a criação está sujeita à vaidade, à inutilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Romanos 8, 20 a 22. Mas o interessante aqui é vermos o anúncio de Deus a Noé quanto à corrupção e à violência do homem. Noé andava com Deus. Noé era um confidente de Deus. É interessante quando nós olhamos a instrução dada a Moisés por Deus. Noé, né? Eu acho que eu falei Moisés. Noé. É interessante que Noé era o confidente de Deus. Alguém com quem Deus conversava privadamente. Alguém com quem Deus conversava os seus segredos. Ele era um amigo de Deus. Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus lá em Tiago 2:23. Noé, por ser amigo de Deus, tinha intimidade com Deus. Andava com Deus, tinha interesse em conhecer mais a Deus, tinha interesse para com as coisas de Deus. Isso nos faz lembrar da oração de Paulo aos Colossenses e que também serve para nós. Esse deve ser o objetivo de nossas vidas com Deus ou para com Deus. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Você é amigo de Deus? Você tem interesse nas coisas de Deus? Você precisa diariamente andar com Deus, ter intimidade com Deus, se interessar para com as coisas de Deus. Voltando para o texto, a solução então não é melhorar o homem, mas é fazê-lo perecer. Mensagem de juízo. Não é passar a mão na cabeça, não é tentar esconder os defeitos com uma boa maquiagem, mas destruir e construir de novo. Essa é a solução para a violência e corrupção do homem, que aqui o texto nos apresenta que Moisés está passando para aqueles que estão próximos a entrar na terra prometida. Não é torná-lo um pouquinho melhor. A solução é perecer, destruir com toda a humanidade. Por mais que seja um anúncio desesperador, o aqui apresentado universalismo da perdição, o juízo de Deus sobre a humanidade é necessário, é adequado, é justo. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e por conta disso estão destituídos, separados da glória de Deus. Assim como nos dias de Noé, todos estavam condenados. Assim também hoje, todos estão condenados. Assim como nos dias de Noé, Deus fez provisão para a salvação de um grupo através da arca. Hoje também Deus faz provisão para a salvação de um grupo através da cruz. Quem estivesse fora da arca, nos dias de Noé pereceria. Quem não estiver à sombra da cruz nos dias do juízo de Deus, perecerá também. Não há como escapar disso. Isso pode te parecer duro demais, radical, mas essa é a realidade da justiça.
A partir do verso 14, começamos a ver que apesar da maldade tremenda e da necessidade de destruição da terra e da humanidade, Deus preserva o seu povo de uma forma particular e graciosa. É o que nós vamos ver a partir daqui, essa segunda verdade. A segunda verdade que o texto nos apresenta é de que Deus preserva o seu povo de uma forma particular e graciosa. Verso 14 ao 22. Nos versículos 14 a 21, podemos ver essa verdade maravilhosa e o evangelho apresentado mais uma vez. Percebam a preservação de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma particular, bem focada. Enquanto o juízo de Deus está sendo demonstrado de uma forma geral, a graça do Senhor é bem pontual. Nos versículos 14 a 16, temos uma imagem maravilhosa da arca. A primeira instrução de Deus a Noé. É apresentado aqui, dos versículos 14 ao versículo 16, e mais em específico, o versículo 14, a única saída da perdição e do juízo de Deus à humanidade. A única saída. Não há outro caminho, não há outro jeito. A única saída apontada por Deus aqui é apresentado. Noé não inventou, ele recebeu de Deus a orientação. O juízo de Deus é anunciado à humanidade nos dias de Noé. O juízo de Deus é anunciado à humanidade nos dias de hoje também. E precisamos anunciar a única saída, a única solução para a humanidade de hoje. O Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado hoje. E o que a igreja está fazendo? Entretenimento, shows, espetáculos de stand-ups, espetáculo de humor, onde a pessoa faz a sua apresentação em pé, por isso stand-up. O que a igreja está fazendo hoje? Veja o que diz 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. E a vós outros, que sois atribulados à igreja, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você não conhece a Deus e não reconhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo, estas não são boas novas para você, não são boas notícias para você. O que está reservado para você é o juízo de Deus. É uma mensagem dura, terrível, mas é a mensagem que precisamos anunciar. Se você não obedecer o evangelho, esse é o juízo para você. Se você não obedecer a mensagem do evangelho, o juízo para você é esse. E a mensagem do evangelho é: não há outra, ou melhor, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. A salvação só é através de Jesus Cristo e de nenhum outro. Não é não é através das boas obras, não é através de santos, não é através de igrejas. A salvação é somente através do Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui de alguma forma dando instruções para que Noé construísse a arca, a única salvação para a humanidade, a única forma de salvação, a arca. O que representaria depois para o seu povo a preservação de Deus sempre no mundo caído. A arca tem uma relação muito especial com a presença de Deus com o seu povo.
uma relação com o tabernáculo, com o templo de Deus. Além do tabernáculo e do templo de Deus, a única coisa que recebe orientação divina, direta de Deus para a sua construção, é a Arca de Noé. Isto nos dá uma ideia maravilhosa, que a arca não é simplesmente, ou não foi simplesmente, uma grande embarcação num formato de caixote, de uma medida com seu comprimento de 133 metros de comprimento, com uma altura de 13 metros, aproximadamente a altura de um prédio de 5 andares, a altura suficiente onde caberia a todos aqueles que Deus queria preservar, tendo uma largura de 22 metros. Mas aquela embarcação representava muito mais. A arca representa a preservação de um povo. O mundo sempre seria caído, corrupto e violento. Mas Deus, o Deus maravilhoso, de forma graciosa e particular, sempre esteve no nosso meio de alguma forma. Não meramente espiritual, mas visível e palpável. A arca era real, o tabernáculo era real, o templo era real. Hoje Deus continua nos dando algo visível para entendermos onde está a nossa preservação. Hoje temos a cruz de Cristo. A nossa arca é a fé em Cristo. A nossa redenção está na cruz, está em Cristo. Através da fé na cruz de Cristo, nos tornamos a igreja. A nossa preservação está em Cristo. Somos salvos pela graça, a morte de Cristo na cruz, pagando a dívida do nosso pecado. E este é o meio para a nossa salvação. É nesta verdade que vivemos e que ensinamos e devemos ensinar os nossos filhos a viverem na obediência e a ficarem firmes nestas verdades, a não saírem destas verdades. Versículo 17 a 18, podemos ver o juízo justo de Deus sendo revelado a Noé. O dilúvio de proporção universal, um cataclisma universal, uma tragédia, uma inundação generalizada. Não apenas em um ponto específico, como alguns tentam ensinar, mas de proporção universal. Tudo que tiver vida na terra será destruído. Tudo que tiver vida na terra morrerá. Juízo perfeito de Deus. Porque estou para derramar águas em dilúvios. Mas também nós podemos ver aqui, além do cataclisma, o justo juízo de Deus sendo revelado a Noé, o dilúvio de proporção universal, podemos ver aqui também a aliança de Deus feita a Noé. Contigo estabelecerei a minha aliança. Vou destruir tudo, mas você e sua família eu vou preservar. O propósito de Deus não é só a de destruir, mas de salvar também. E esta salvação está baseada em uma aliança, Berite. E essa aliança se confirma no capítulo 9, o verso 8 a 17. A aliança noética, a aliança através do arco-íris. Quando olhamos para o arco-íris, devemos lembrar que a ira de Deus foi suspensa com a humanidade. E não de outras coisas que os ímpios estão usando aí. Deus não iria ferir mais a humanidade com água. Deus preservaria Noé do dilúvio. Aliança no formato do arco-íris. A primeira vez que ela aparece aqui, aliança. Aliança feita com Noé, abençoou a sua família. Deus preserva uma família apenas por meio de uma aliança. Não foi por meio do sangue, nacionalidade, mas pela graça
de Deus. Aliança feita a Noé por Deus. A graça de Deus foi derramada na vida de Noé e da sua família. Seus outros familiares ficaram e só foram salvos a família da fé. Sempre que Deus salvar, Ele trabalha na base de uma aliança. Identificamos isso na vida de Noé. Ele creu em Deus, não se corrompeu. Por conta disso, experimentou o livramento de Deus e entrou numa aliança com Deus. Podemos ver aqui a fé, a santificação, o livramento e a aliança. Hoje, o Novo Testamento nos mostra que Deus ainda continua salvando com a sua aliança, por meio da nova aliança, a fé em Cristo. A única diferença é a ordem. Somos levados a crer. Quando cremos, entramos na aliança com Deus. O sangue do Senhor nos purifica, nos une a Deus. E não perdemos essa salvação. Não pode se romper este vínculo. Depois nós somos santificados e, por consequência, livrados do dilúvio da ira de Deus. Vimos então aqui a fé, a aliança, a santificação e o livramento. Se você quer ser santificado, você precisa entrar em uma aliança com Cristo. E para entrar nessa aliança, você precisa crer em Cristo. Você precisa confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Você quer experimentar o livramento da ira de Deus? Você precisa crer em Cristo. O interessante, amados, é que não só vimos aqui a humanidade preservada, mas todos aqueles que estão debaixo da liderança de Noé. E os animais estão incluídos. Veja os versículos 19 a 20. 19 e 20. Alguns animais entrando na arca e outros ficando. E por consequência disso, morrendo. Aqueles que ficam fora. Podemos ver a criação gemendo. A punição da justiça de Deus é justa e perfeita. Mas dentro da aliança, Deus preserva a sua criação. Deus não mudou de ideia, mas está apenas purificando o que havia degradado, corrompido, degenerado. Aqui podemos ver que a preservação de Deus de toda a fauna que temos hoje. Todos aqueles animais que eram necessários construir o que temos hoje em termos de zoologia, estiveram ali e foram preservados. Deus colocou ali na arca casais de animais de cada espécie que seriam suficiente, geneticamente falando, capazes de povoar toda a terra com todas as espécies de animais que temos hoje. Macho e fêmea de cada espécie foi preservado. Ainda dentro dessa ideia de preservação, vemos aqui Deus preservando a vida dos ocupantes daquela arca, dando-lhes ainda mais instruções. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Deus sabia que eles precisavam comer, eles precisavam de armazenamento de alimento e de tantas outras coisas. Deus é assim, Ele vai nos preservando também de forma natural. Construa compartimentos e coloque tudo aquilo que vocês e os animais precisam comer. Reservem mantimentos, que a viagem vai ser longa. Serão 40 dias de águas torrenciais sobre a terra e 150 dias para as águas escoarem sobre a terra. 6 meses e 10 dias, se eu não estou enganado, de tempo dentro da arca. É tempo demais, hein? Muito tempo de quarentena, não é verdade? No tempo de Noé, todos os animais eram herbívoros. Todos eles se alimentavam de ervas e vegetais, estocados nos compartimentos. Os alimentos necessários para os animais
e os alimentos necessários para os homens. Não havia animais carnívoros. Orienta para o seu professor de biologia que os carnívoros não iam destruir com os outros lá para se alimentarem, não. Né? Passaram a ser carnívoros somente depois do dilúvio. Partindo para o versículo 22, podemos ver a execução de Noé, as instruções dadas a ele por Deus. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olhando para a arca, não temos dificuldade em crer que ela de fato existiu. Não temos dificuldade em ensinar nossos filhos a respeito da existência dela. Mas a nossa maior dificuldade é que nós não faríamos o que Noé fez. Ou faria? Ou você faria? Eu acho que não. Deus deu ordens para Noé e ele fez com fé e obediência. Deus nos dá ordens claras e diretas e nós não fazemos. Esse é o problema. Aprendemos que Deus é justo e vai requerer a sua justiça, mas Ele é gracioso e Ele nos livra da sua justiça e da sua ira. E nós continuamos recebendo dele ordenanças que nós continuamos a desobedecer. Precisamos viver a nossa vida seguindo o exemplo de Noé. Uma vida de retidão e integridade. Uma vida de dependência e intimidade com Deus. Uma vida de obediência diária a Deus. Noé foi um pregador da justiça de Deus. Um mensageiro da palavra de Deus àquela geração perversa. 2 Pedro 2,5. Diante de um Deus justo e gracioso, precisamos responder com fé e obediência. Vimos que Deus prometeu que por causa do pecado do homem, por causa da depravação do homem, Ele destruiria a humanidade com o dilúvio. E quando Ele faz a promessa a Noé, Noé teria 100 anos para continuar pregando a justiça e construindo a arca. Você faria isso? Pregaria o juízo de Deus por 100 anos e construiria uma embarcação no meio do deserto? Em um momento onde que chuva não existia, o povo não conhecia chuva ainda não havia acontecido, sofrendo toda a zombaria que ele enfrentou, que ele sofreu, 100 anos demonstrando a sua fé por meio da obediência. Não sabemos o quanto ele duvidou daquilo, mas sabemos que ele obedeceu a Deus em tudo que Deus havia ordenado e Deus o preservou. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Avalie hoje se você é o cabeça do seu lar, se a sua fé é como a de Noé. Eu desejo terminar essa mensagem dizendo que essa história não é sobre Noé, não é sobre a sua fé, não é sobre como ele foi fiel à aliança e abençoado com as bênçãos da aliança. É sobre tudo isso, mas primordialmente é sobre aquele que foi fiel a Deus, obediente a Deus Pai e obediente até a morte, e morte de cruz. O juízo do Deus justo condenando o mundo inteiro, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo condena o mundo inteiro. O mundo inteiro está debaixo da ira de Deus. Mas essa cruz salva, liberta aqueles que creem, aqueles que, apesar de serem pecadores, crendo, serão salvos. Basta confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Basta ter fé nas promessas de Deus, pois Deus nos salvou de forma graciosa e particular, nos levando a confiar na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, para a nossa salvação e somente nele. É esta mensagem que a arca de Noé transporta: salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado pelo relato da construção da arca.
mas principalmente como isso nos aponta para a nova aliança em Jesus Cristo, onde naquela cruz ele pôde derramar o seu sangue e estabelecer para sempre a nossa justificação, a nossa preservação. Maravilhoso Deus, nos perdoa quando sabemos o que fazer, mas não fazemos por incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a transformar nossas vidas e a fazer exatamente como o Senhor nos ordena em todas as áreas de nossas vidas. É o que oramos em nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.